Oi, eu sou a Júlia e você está assistindo ao quadro Júlia com Jesus. Então, irmãos, o tema que o Senhor me deu hoje foi o seguinte: estamos pedindo o suficiente a presença de Deus? Bom, meus irmãos, a leitura de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor para nós. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. No capítulo 33 de Êxodo, a gente vê Deus falando para Moisés que Deus não iria no meio do povo, mas que ele enviaria um anjo para ir no meio do povo. Só que se a gente for lendo, a gente encontra Moisés rogando pela presença de Deus. A gente vê Moisés pedindo para o Senhor para que ele fosse não apenas um anjo, mas que a presença do próprio Deus fosse no meio do povo. E é isso que nós lemos aqui nesse vídeo anteriormente. E a reflexão para nós é: será que nós temos sido como Moisés? Será que nós temos rogado pela presença do Senhor? Será que nós temos pedido o suficiente pela presença do Senhor? Será que a gente tem orado o suficiente pedindo para que Deus se manifeste no nosso meio? E é importante lembrarmos que não basta apenas pedir, porque Moisés pediu, só que Moisés tinha intimidade com Deus, e por isso o pedido de Moisés foi atendido. Então, além da pergunta de será que nós estamos pedindo o suficiente, também tem as outras perguntas que são: será que nós temos orado o suficiente? Será que nós temos lido a Bíblia o suficiente? Será que nós temos jejuado o suficiente? Será que nós temos congregado o suficiente? Moisés, antes de pedir a presença do Senhor, ele tinha convicção no Deus que ele cria. Ele tinha convicção que o pedido dele seria atendido, porque ele orava, porque ele buscava a presença do Senhor de dia e de noite. Ele tinha fé no Deus dele, sabia que a petição dele seria atendida pelo Senhor. Então, o que o Senhor quer falar com nós através desse vídeo é: você tem me buscado o suficiente? Será que a gente tem buscado a presença do Senhor o suficiente? Ou será que nós precisamos nos esforçar mais pelo Senhor? O Senhor Jesus fez tanto por nós naquela rude cruz do Calvário, mas nós, muitas vezes, não fizemos nem 1% pelo Senhor. Nós não fizemos nada pelo Senhor, enquanto Ele fez tudo por nós. Moisés, ele não se contentou com apenas o anjo indo no meio do povo. Ele queria a presença do próprio Deus indo no meio do povo. E assim como ele, nós também não podemos se contentar com algumas coisas. Como, por exemplo, nós não podemos nos contentar com o raso só porque nos traz segurança. Nós não podemos nos contentar com o raso do Senhor só porque exige menos esforço. Nós temos que pedir para que o Senhor nos permita queimar mais por Ele. Nós temos que pedir para o Senhor para que a gente se aprofunde na presença dEle. E assim, nós também temos que nos esforçar para que isso venha a ser possível. Assim como Moisés pediu pela presença do Senhor, se esforçou, orando, buscando a presença dEle, e assim o pedido dele se realizou. Na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, meus irmãos, além da gente pedir pela presença do Senhor, nós também temos que andar como Jesus andou aqui na terra. Moisés, ele rogou pela presença do Senhor, só que ele orava, ele buscava a presença do Senhor. E, consequentemente, ele tinha princípios, ele tinha valores e ele honrava, ele obedecia o nome do Senhor. Então, ao pedirmos a presença do Senhor, nós temos que ter a consciência que, além de pedir, nós temos que honrar o nome dele, nós temos que obedecer o nome dele, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, assim como diz a palavra do Senhor em Mateus. Nós temos que honrar o nome dele, nós temos que mostrar para este mundo a presença do Espírito Santo que há em nós.
Irmã Júlia, como assim? Vou explicar. Quando nós temos a presença do Senhor Jesus, há coisas que não nos convêm, há coisas que o Espírito Santo não nos permite fazer. Então, quando nós estamos com a presença do Senhor, nós temos a consciência de algumas coisas e nós mesmos nos perguntamos: será que eu devo fazer isso? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus escutaria isso? Será que Jesus veria isso? Será que Jesus teria essas amizades? Será que Jesus falaria isso? E dessa forma, nós vamos andando segundo a palavra do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, essa é a reflexão para nós hoje. Que possamos ser como Moisés. Que a gente não venha se contentar com pouco, mas que a gente venha pedir a presença do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Que a gente peça para o Senhor nos permitir mergulhar no mais profundo da presença dele. E que a gente venha nos esforçar para que isso venha a ser possível. E que além disso, a gente venha andar aqui nessa terra, assim como Jesus andou, sendo obediente, tendo princípios, tendo valores, fazendo aquilo que agrada o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.